Bom dia. Isaías 28, livro de Isaías, capítulo 28. Agora falando sobre Judá e sobre Efraim. Ai daquela coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim e da flor murcha do seu enfeite elegante que está sobre a cabeça do vale fértil dos que se deixam dominar pelo vinho. Vede, o Eterno envia alguém que é poderoso e forte, como a chuva de granizo e vento arrasador, como violento aguaceiro e tromba d'água que tudo inunda, ele o lançará com força ao chão. A coroa orgulhosa dos embriagados de Efraim será pisoteada. Sua magnífica beleza, estabelecida na cabeça de um vale fértil, é agora apenas uma flor que murcha e apodrece. Eis que ela será como o figo maduro antes da colheita. Quem o vê logo o apanha e come. Naquele dia, portanto, Deus dos exércitos é que será uma coroa de esplendor e uma grinalda magnífica destinada ao remanescente do seu povo. Ele será um espírito de justiça para quem se assenta para julgar, fortaleza para todos que impede que a batalha passe pela porta. Mas estes cambaleiam por causa de muito vinho, se desencaminha com a bebida forte. Até o sacerdote e o profeta caminham cambaleante por causa da bebida forte. Estão tontos de vinho, perdem o equilíbrio e seus caminhos por causa da ingestão de grande quantidade de bebida forte, erram nas visões e tropeçam nos julgamentos. Pois todas suas mesas estão cheias de vômito e não há um só lugar limpo. A quem ele ensinará sabedoria? A quem fará compreender o conhecimento e a mensagem? As crianças recém-tiradas do peito, aos desmamados? Portanto, o que exclama é preceito sobre preceito, ordem sobre ordem, regras e mais regras sem sentidos, um pouco aqui, um tanto ali. E assim, com lábios trópicos e línguas estranhas, Deus falará a este povo, o qual proclamará: este é o descanso, dá repouso ao exausto, este é o lugar tranquilo do pleno descanso. Entretanto, eles não quiseram dar ouvidos. E por este motivo a palavra de Deus para eles será preceito sobre preceito, ordem sobre ordem, regras e mais regras sem sentido, um pouco aqui e um tanto ali. Isto para que saiam, caiam de costas, firam-se e fiquem presos em armadilhas e por fim sejam capturados. Efraim, o povo gostava muito de beber, de bebida, e viviam embriagados. Então, Deus foi falar contra eles, dizendo: olha, vai vir a punição de vocês, e uma das maneiras que ela virá é o que eles entendem hoje, a palavra de Deus. Para quem está bêbado, embriagado, não seguir a Deus é muito difícil. Não, é muita ordenança, é muitos preceitos, é muitos mandamentos. Então eles não querem, é só ver dificuldade. Mas porque eles vendo essa dificuldade é uma maneira deles não serem salvos. Porque eles estão preocupados somente em viver de uma maneira radicalmente contrária à palavra de Deus. Hoje nós vemos pessoas, inclusive dentro de templos também, tem muitos que têm esse vício da bebida. Começa dizendo: não, tomar vinho não tem problema, tomar um copinho de vinho não tem. Depois passa para 2, para uma garrafa, para 2, depois já vai para o uísque, vai para cerveja, uísque, bebidas fortes, quando não tem nada já toma cachaça.
Ah, não, tomar uma pinguinha só para almoço, isso não faz mal. Hoje toma pequenininha para almoçar. Amanhã, depois vai aumentando o tamanho. Amanhã já, além da hora do almoço, já bebe uma à tarde, no final do dia. E por aí vai até se tornar um alcoólatra. Que alcoólatra não basta ser, não é aquela pessoa que vive bêbado, não. O alcoólatra é aquela que bebe quase todos os dias. Não importa se é uma pequena dose. Esse que é o alcoólatra. Então o que nós temos que entender? Que a bebida nos afasta do Senhor. Quando nós estamos ali alegres por causa da bebida, nós estamos totalmente fora da presença do Senhor, porque nós não estamos querendo compromisso com nada. A bebida, o vício da bebida é condenada em toda a Bíblia. E nisso engloba também as drogas. Pessoas que dizem, não, eu não uso droga, eu fumo de vez em quando um baseadinho. Está drogado, está fora da presença de Deus. Nós não podemos e não temos necessidade de fugir da realidade. Quem usa droga quer fugir da realidade. Da mesma forma que quem bebe, fica embriagado, está querendo fugir da realidade. É uma maneira, supostamente, que eles acham de fugir dos problemas. Está errando, está pecando contra Deus. Nós que conhecemos o Senhor, não podemos, em hipótese alguma, usar bebida alcoólica. Não é permitido porque Deus não permite. Deus falou aqui contra Efraim exatamente por causa da bebida. Então vejo muito pregador falar, não, uma dosinha disso, daquilo, não tem problema. Tem, porque a bebida traz o vício. E o vício é o afastamento total do Senhor. Ouvi a palavra de Deus, ó homens insolentes, vós líder e governante deste povo que vive em Jerusalém. Pois que dizei, firmamos uma aliança com a morte, com Sheol, a sepultura fizemos um pacto. Quando o flagelo do extermínio chegar, não nos atingirá, pois da mentira fizemos o nosso abrigo e da falsidade temos o nosso refúgio. Por isso declara Deus o Eterno, eis que coloco em Sião uma pedra, uma rocha já experimentada, uma preciosa pedra angular para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro. Nela está escrito, quem crê em mim jamais será abalado. Aqui ele já está fazendo uma referência direta a Jesus, ao Messias, essa pedra angular, né? E que quem crê nele não é abalado, quem crê nele não é enganado. Isaías está falando exatamente a respeito da vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo. Estabelecerei o direito como lei e a justiça como fio de prumo. Contudo, quando ao refúgio da mentira, o granizo varrerá e o seu esconderijo as muitas águas submergirão. Sua aliança com a morte será anulada, seu pacto com Sheol não subsistirá. Quando vier o tempo da calamidade arrasadora, sereis arrastados por ela. Toda vez que vier, vos atingirá e arrastará. Passará manhã após manhã, dia e durante a noite. Todas as vezes que ouvir tal notícias, ficarei aterrorizado. A cama se tornará estreita demais para que alguém possa deitar e descansar. O cobertor é curto demais para que possa cobrir e acalentar todo o corpo. Porque Deus se levantará como no monte Perazim, e sua ira o inflamará como no vale de Gibeão, para realizar sua obra, a sua obra estranha, e para executar o seu ato e o seu ato inaudito. Agora, portanto, não continueis a zombar, para que os vossos grilhões não se façam ainda mais fortes, porque já do Eterno Senhor dos Exércitos ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre a face da terra. Todos os que
quer viver às margens da palavra de Deus, não importa se é um pastor, bispo, apóstolo, missionário, sei lá o título que quiser dar, um título eclesiástico, não importa quem seja, todos os que vivem contrário à palavra de Deus, vai dar conta, vai prestar conta ao Senhor. Na mesma época, Isaías falava para aquele povo e continua nos falando hoje. Nós iremos prestar conta. Todos nós. A única maneira que tem de nós nos salvarmos é nos arrependermos e abandonar o erro, abandonar a mentira, abandonar os vícios, abandonar tudo que não presta, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Para que só assim possamos ser achados em condições de sermos salvos, condições de alcançar a vida eterna. Só assim. Inclinai vossos ouvidos e prestai atenção à minha voz. Escutai e atentai ao meu discurso. Porventura o lavrador que semeia lavra sem parar? Fica o tempo todo cavando e agradeando a terra? Claro que não. Depois de nivelar o solo, ele não espalha o endro, semeia o cominho, lança o trigo em eiras, a cevada no terreno próprio e a espelta o trigo duro nas margens. Ora, o seu Deus lhe dá toda a orientação necessária e lhe ensina o caminho. Por isso não se debulha o endro com instrumento de trilhar, e sobre o cominho não se faz passar toda a roda de carro. Retira-se o endro com vara, o cominho com um bastão de madeira. Também é preciso sabedoria para moer o cereal e fazer pão. Por esta razão ninguém o fica malhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilheira sobre o trigo, mas seus cavalos não trituram. Todo este conhecimento vem da parte de Deus, do Senhor dos Exércitos, magnífico em conselho e maravilhoso em sabedoria. Nós temos que aprender que tudo tem uma maneira exata, uma maneira de fazer. Está citando aqui várias plantas, como colher, por exemplo, a maneira de colher, de tratar uma e outra são diferentes. Às vezes nós ficamos olhando para A, B ou C, não, fulano, ele vive no pecado, ele vive no erro, mas ele está bem. Primeiro, nós não sabemos realmente se está bem. E segundo lugar, ele pode até estar, mas a única coisa que ele vai desfrutar é isso aqui, que depois ele vai embora. Depois ele vai padecer por toda a eternidade. Temos que entender, temos que compreender essas coisas. Isaías 29. Ai de Ariel, Ariel, a cidade onde acampou Davi. Acrescenta um ano a outro e deixe seguir o seu ciclo de festa. Contudo, eu colocarei Ariel sob provação. Eu a sitiarei para que lamente plantei, e assim esta cidade será com o seu próprio nome. Ariel, uma fornalha de Deus. Eu te cercarei com torres e vigiarei ao teu redor. Estabelecerei postos de sítio e erguerei trincheira contra ti. Serás abatida e prostrada sobre o solo. Passará a falar a tua palavra virá abafada pelo pó do chão. A tua voz será ouvida como a de um espírito que se encontra debaixo da terra. Entretanto, os seus muitos adversários se tornarão como pó fino, as hordas cruéis como palha carregada pelo vento repentinamente no instante. Serás visitada por Deus dos exércitos, com trovões, com estrondo e com grande rugido, com tufões e tempestade, com chamas de fogo devorador. Tudo acontecerá como em um sonho, como ocorre numa visão noturna. A horda de todas as nações a guerrear contra ti, ó Ariel. A movimentação de todos que combatem, sitiam, submetem a uma grande pressão. Como quando uma pessoa faminta está se alimentando, mas acorda e percebe que a sua fome continua. Como quando um homem sedento sonha que está saciando a sua sede, mas desperta ainda enfraquecido sem ter matado a sede. Assim sucederá com as hordas de todas as nações que batalham contra o monte Sião.
Sendo assim, enchei-vos de surpresa, ficai pasmo, cegai-vos a vós mesmos e permaneceis sem enxergar. Embriagai-vos, mas não com vinho, cambaleai, todavia, não por causa de bebida forte. Porquanto Deus derramou sobre vós um espírito de torpor, fechou os vossos olhos, e vós que sois os profetas, cobriu-se a vós a cabeça, vós que sois videntes. Para vós toda visão não passa de palavra selada num sefer, um livro. Ora, se deres este livro a alguém que saiba ler e lhe pedir, lê isso, por favor, o qual tal pessoa replicará: impossível, pois este livro está lacrado. Ou ainda, se entregar esse livro a uma pessoa que não sabe ler, suplicando: lê isto, por favor, mas a isso ela responderá: sinto muito, eu não sei ler. A palavra de Deus é fechada para nós quando nós não estamos vivendo no Senhor, quando nós não estamos praticando a palavra de Deus, nós não temos fé, nós lemos de qualquer maneira. Podemos ler a Bíblia aqui várias vezes, nós não entendemos nada. Ela é como um livro lacrado. É como se nós fôssemos analfabetos. A palavra de Deus nós não conseguimos entender, nós não conseguimos compreender. Lemos várias vezes ali e nada. É como se fôssemos analfabetos. Aqui o Senhor está falando contra a cidade de Davi. Uma cidade que foi impenitente. Então, Deus está falando sobre o castigo que viria. E temos que entender, quando Deus fala, assim acontece. Ele falou que ia enviar inimigos, adversários, que ele levantaria contra a cidade. E assim aconteceu. O próprio Senhor se levantou contra. Ah, mas não foi, eu não vi Deus brigando, tá? Mas Deus levantou inimigos, adversários, que falou que ia cercar, e cercou realmente a cidade, cercou Jerusalém, e foi o ataque, depois veio. E todo mundo foi morto, os que não foram mortos foram no cativeiro ou morreram de fome. A palavra de Deus, ela se cumpre. Agora, quando, e está claro para nós sabemos o que virá pela frente, sabemos o que vai acontecer. Isto porque nós buscamos conhecer o Senhor. Quem não busca, quem não se envolve exatamente com o Senhor, tem um problema sério, porque não consegue entender a palavra de Deus, não consegue compreender o que Deus está falando. Ah, não, eu não vejo Deus falar isso aqui na Bíblia. E às vezes está claro ali para nós. É como a palavra dele fala, uma pessoa como se tivesse o livro estivesse trancado e não consegue abrir, ou como se ele fosse um analfabeto, não soubesse ler. Eis que assim declara o Eterno: visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras, sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me presta constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Acontecia e acontece também, os povos vão a templos, citam o nome do Senhor, mas eles se aproximam do Senhor só por citando palavras, mas o coração deles está longe de Deus. Eles vão no templo em busca de uma bênção, de um milagre, de qualquer coisa, mas eles estão totalmente afastados do Senhor, porque o objetivo deles, o interesse deles não é buscar o Senhor, e sim buscar uma bênção, uma realização imediata, uma realização física, uma realização material. Não querem o Senhor. Nós vemos isso em vários templos, onde quando os pregadores, os famosos pregadores oferecem, anuncia-se uma reunião em determinado lugar, determinada cidade, as pessoas se amontoam, mas não com intenção, com interesse de conhecer mais da palavra de Deus, não com interesse de louvar o nome do Senhor, não com interesse de agradar a Deus, mas sim com interesse exclusivamente de receber uma bênção,
de receber um favor. Muitos ali estão falando, estão abrindo a boca, cantando um versículo qualquer, está abrindo a boca, está dizendo amém, está dizendo glória a Deus, apesar de nem estar prestando atenção no que o pregador está falando. Estão ali por qualquer motivo, mas enquanto isso, o seu coração está preocupado com outras coisas. Pessoas estão preocupadas com o adultério, estão preocupadas com a desonestidade, com a prostituição, com a maldade. Mas mesmo assim vão ali, citam o nome do Senhor e espera que Deus atenda e resolva o problema dela, tire elas ali do aperto que estiver. É por isso que eu falo, gente, não é orar, é muito fácil. Rezar, fazer prece, ou qualquer outro ato ritual, é muito fácil. Mas não é isso que vai mover, que Deus vai se mover em nosso favor. É necessário uma conversão verdadeira. É necessário nós termos um coração voltado para o Senhor. É necessário ter a certeza que Deus pode examinar os nossos pensamentos, os nossos desejos, e vai descobrir que estamos vivendo a Tua palavra, estamos vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. Caso contrário, nós somos exatamente assim como Isaías está sendo usado por Deus, está falando. Que no versículo 13 que ele disse, 13, eis que assim declara o Eterno, visto que este povo se chega junto a mim, apenas com palavras, sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me presta é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Hoje nós vemos as pessoas se transformando em religiosas. Ah, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, só que tem nada a ver com Bíblia. Ah, são sacrifícios tolos que fazem. Ah, tem outra denominação que a mulher não pode usar calça, não pode cortar o cabelo, não pode raspar o seu braço, não pode se limpar, e tem uma série de exigências. São preceitos mais preceitos, doutrina mais doutrina de homens, porque ouviram de mau grado a palavra de Deus. Então Deus assim permita. O que me resta é continuar a apavorar este povo com obras maravilhosas e feitos à sombra, a fim de que o conhecimento dos seus sábios pereça e a inteligência dos seus pensadores se desvaneça. Ai daqueles que mergulham nas profundezas para esconder seus planos de Deus, que agem nas trevas e imaginam: quem há de ver-nos aqui? Quem ficará sabendo o que estamos fazendo? Oh, que perversão e presunção a vossa! Que é isso que pensas? Tratar o oleiro como argila? Porventura, objeto formado pode alegar aquele que o formou: ele não me fez. O vaso poderia dizer ao oleiro: ele nada entende do ofício. Porventura não estará o Líbano logo transformado em campo fértil, e não se pensará que o campo fértil é uma floresta. Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os olhos do cego, livre da escuridão e das trevas, tornarão a enxergar. Mais uma vez os humildes se alegrarão em Deus, e os pobres e necessitados exultarão no Santíssimo de Israel. Será o fim do tirano, do malvado, o zombador desaparecerá, e todos os olhos inclinados para o mal serão eliminados. Quando nós achamos que somos inteligentes e achamos que o nosso pensamento Deus não sabe o que nós queremos fazer, Ele não sabe, por exemplo, do pecado que eu estou cometendo, o que eu vou cometer. Isso é muita presunção mesmo, é nós sermos tolos. Porque Deus, na verdade, Ele tem conhecimento dos nossos pensamentos antes mesmo de nós conseguirmos entender.
Então nós podemos enganar todo mundo, só não conseguimos enganar o Senhor. Não conseguimos enganar a Deus. Porque Ele é o Senhor, Ele nos formou. Ele é o Criador, como a palavra está dizendo. É impossível o barro criticar-lhe o olheiro. Ah, não, você não sabe fazer jarro, você não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo. É impossível. Da mesma forma, nós também não temos condições de querer criticar Deus, criticar Jesus. Eu observo que muitas das vezes as pessoas ficam presunçosas, soberbas, e saem fora da Bíblia, da palavra, do ensinamento. Ah, não, mas eu acho isso, eu não concordo com isso, eu não entendo isso. Nós não temos que aceitar, discutir, não. A palavra de Deus é simplesmente para obedecermos, praticar tudo que nela está escrito. Será o fim do tirano e do malvado, o zombador desaparecerá, e todos de olhos inclinados para o mal serão eliminados, os quais com uma palavra fazem o réu inocente no tribunal, negociam trapaceia contra o defensor, e com testemunho falso e outras mentiram, evita-se que faça justiça ao homem íntegro e sem culpa. Por isto, Deus que redimiu Abraão, diz à descendência de Jacó: eis que Jacó não mais ficará envergonhado, nem sofrerá humilhação, a sua face já não se cobrirá de palidez. Porque ao ver seus filhos, obra das minhas mãos, entre o seu povo, ele proclamará o meu nome, reconhecerá a glória divina do santo de Jacó. No amor reverente ao Deus de Israel, permanecerá os desorientados de espírito, obterão sabedoria, os queixosos e murmuradores aceitarão a instrução. Nós somos tolos. Nós julgamos inteligentes, somos soberbos. Mas só isso. Achamos que podemos fazer tudo com o nosso jeito. Enganar, roubar, prostituir. E acreditando que Deus vai apresentar uma solução, Ele vai nos perdoar. Nós achamos que a misericórdia do Senhor, como está lá no Salmo, dura para sempre. As pessoas acham que esse durar para sempre é simplesmente viver a bel prazer, fazer tudo dando à vontade, fazer o que quer, como quer, a hora que quer, independente de qualquer circunstância, de qualquer situação. E não é assim. Nós vivemos na graça de Jesus Cristo. E temos que obedecer o seu evangelho. Nós temos que praticar o seu evangelho. Então as consequências virá. Deus usou o profeta Isaías há centenas de anos antes da vinda de Jesus, para avisar, para alertar o povo daquela época, alertar Judá, alertar Sião, alertar o povo de Deus. Mas eles não quiseram ouvir. Da mesma forma, hoje o Senhor nos alerta, nos chama a atenção, mas nós também não queremos ouvir. Nós queremos coisas melhores. Nós queremos ir num templo onde estão oferecendo bênçãos à vontade, onde que está dizendo que Deus vai perdoar sempre, que não existe pecado tão grande assim e que a felicidade tem que ser vivida aqui. Isso tudo é conversa fiada, isso tudo é mentira, isso tudo é engano. Nós temos que voltar para Cristo. Nós temos que voltar para Jesus. Viver esse evangelho puro. Saber que tudo que diz nele será cumprido em nossas vidas. Isso tanto para o bem quanto para o mal. Não existe escapatória. Não tem como fugir disso. Temos que observar exatamente a palavra de Deus, voltar para ela.
Nós lemos hoje do Isaías capítulo 29, querendo Deus for a sua vontade. Amanhã nós estaremos entrando no capítulo 30, continuando no livro de Isaías. Todas as respostas, todas as dúvidas estão na palavra de Deus. Por isso que eu falo em todo tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.